Eu tenho uma gratidão enorme pelo tema liderança. E não é à toa que eu, de uns bons anos para cá, condicionei o meu trabalho à questão da liderança. Por mais que eu execute outras coisas também, mas o meu foco, ou o que me agrada mais, ou o tempo todo eu direciono sempre que possível, a fazer as consultorias, os treinamentos voltado à liderança e gestão de pessoas, como eu faço hoje em vários lugares. Eu tenho uma gratidão enorme pela liderança, porque eu acho que a liderança. Existe até um tema, né, chamado liderança transformacional. E eu acho que a liderança ela transforma a gente, faz a gente entrar num processo de autoconhecimento muito grande, de transformação, se a gente estiver aberto o suficiente para isso. E eu acho que eu sou um exemplo do que a liderança pode ajudar. Não sei se eu virei muita coisa, não, mas ela é um exemplo de como a liderança pode ajudar. E aí eu vou trazer um exemplo de como o líder pode usar essa questão pequena através primeiro de uma história. Eu fui alçado a uma posição de liderança na empresa que eu trabalhava, que eu nem sei se tinha esse nome. Eu era o responsável do setor. Eu fui alçado à condição naquela condição de gerenciar pessoas, ou de comandar naquela época, era chefiar, mandar nos outros, fazer as coisas, como os mas eu fui alçado a essa posição e não tem nada negativo a dizer em relação a isso, porque me permitiu muita coisa. Mas eu fui alçado ali e ali eu continuei, na verdade, não sendo líder. Eu continuei, na verdade, operacional. Era focado no operacional, focado no que eu tinha que fazer e na minha entrega, e não na entrega da equipe. E o máximo que você faz quando você está numa posição dessa, com esse nível de conhecimento que era muito baixo em relação à liderança, é chamar a atenção da equipe, dos outros, quando precisa. O resto você cuida do seu trabalho, que é péssimo. Ok, mas eu fui alçado a essa condição, desenvolvi um trabalho operacional muito bom, não exatamente de líder, mas operacional muito bom. E no segundo momento eu tive uma promoção lateral, uma promoção horizontal. Ou seja, eu saí daquela e fui desenvolver um outro trabalho que não era hierarquicamente acima, mas era do lado, e era um trabalho ali onde eu tive também que ser operacional em dado momento e depois construir uma equipe. E foi nesse momento em que eu descobri o poder da liderança. E ali, tendo que gerenciar uma outra equipe que eu tinha que montar do zero, e que foi montada do zero, é que eu fui descobrindo que eu precisava ser líder. Como dizem que coincidências não existem, então Deus me colocou num momento em que eu fui estudar, sem buscar por isso, eu tive que estudar administração de empresas, vi aquilo, gostei muito e fui fazer uma pós em administração. E nesse meio do caminho descobri também um monte de outros, que foi me abrindo portas para eu ir buscando as minhas formações que eu tenho, que tem a ver com gestão, com coach, com liderança, e depois acabei até fazendo uma pós-graduação mesmo em gestão de pessoas. Por que eu estou contando isso? Porque a liderança me permitiu realmente me fez aprender uma série de coisas sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre a liderança em si, e aí me trouxe aonde eu estou hoje, e eu estou muito satisfeito com isso. Por que eu estou contando a história? Essa história ela é mais para referenciar a liderança, como ela pode ser muito. Eu saí de um grande de um bom operacional que eu era, mas que trabalhava até com a luz apagada para ver se ninguém chegava perto. Eu quero conectar isso com essa história da pequena ação. Porque quando você fala assim, se você der um conselho assim para um líder, para um gestor aí de empresa, para um líder de equipe, se você der um conselho para esse cara, procura saber com a sua equipe o que pode ser feito para melhorar mais os resultados que precisam ser melhorados. Se eu desse conselho para um líder, 9 em 10 líderes que não são líderes, mas que deveriam ser, 9 em 10 pode ser que faça. Talvez alguns não façam, mas vamos pôr 9 fazendo.
Mas 9 em 10 vai sentar com a equipe e vai falar assim: ô fulano, e já pensando, aprendi no curso, vou aplicar. Ô fulano, me diz uma coisa, o que dá para você melhorar aí para a gente melhorar a produtividade da equipe? Para a gente conseguir produzir mais? Talvez essa vai ser a pergunta. E eu vou te dizer que essa pergunta pode trazer algumas melhorias. Elas são possíveis. É uma pequena ação. É uma pergunta que você vai fazer para alguém. Mas deixa eu te dizer aquela pergunta que mais vai fazer diferença e que vai trazer o resultado maior. É uma pergunta também que vai transformar muito mais. E essa, talvez 1 em 10, vai fazê-la, se for muito, na média. É você chegar para o seu liderado e perguntar: meu jovem, o que eu preciso melhorar na minha liderança para eu ser um líder melhor para você? Porque aí nós vamos conquistar mais resultado. Essa pergunta simples, essa pequena ação, muitos não estão dispostos a fazer, porque não querem entender a melhoria em si, mas querem cobrar do outro a melhoria do outro.